Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Xadrez Renato Neves no YouTube. E hoje o vídeo vai ser 3 dicas para evoluir no xadrez, tá certo? Antes de qualquer coisa, eu quero que você se inscreva no meu canal, deixe seu like e também deixe nos comentários o que vocês estão achando do meu vídeo e vocês podem sugerir também vídeos para que eu possa fazer dúvidas e curiosidades de vocês. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. Hoje o vídeo são 3 dicas para evoluir no xadrez. A primeira dica é dominar os fundamentos da abertura. Quais são os fundamentos? São 3. Centro, desenvolvimento das peças e roque. Renato, o centro do tabuleiro, galera, para vocês que estão aprendendo ou que vocês já são jogadores avançados, é a parte mais importante do xadrez. Vocês têm que entender esse conceito. O centro são essas 4 casas, ó. A casa de E4, D4, E5 e D5. Esse aqui é o centro clássico do xadrez. Existe o centro amplo também, mas o mais importante, vamos falar do centro clássico hoje. Esse centro, que são essas 4 casas, são as mais importantes do tabuleiro. Por quê, Renato? Se você consegue colocar uma peça no centro, ela consegue dobrar, triplicar o raio de ação dela. Por exemplo, o cavalo no centro, ele anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando você tem um domínio do centro e consegue centralizar uma peça no centro, ele duplica, triplica a força dessa peça. Então, o centro, colocar uma peça no centro, ele aumenta a força das peças. Um segundo motivo que você deve controlar um centro é que as peças, elas conseguem ir para qualquer casa do tabuleiro rapidamente. Ou seja, uma peça no centro, ela tem a mobilidade, ela consegue se transferir com rapidez para qualquer área do tabuleiro. Então, por isso, é importante o domínio do centro. O primeiro é a capacidade da peça aumentar a sua força, e o segundo motivo é que essa peça consegue ir para qualquer casa do tabuleiro rapidamente. Um terceiro motivo do centro é a vantagem de espaço que você possui. Se você tem mais vantagem do centro, você tem mais espaço do que o seu adversário. Em compensação, a pessoa que tem menos vantagem no centro, ela tem uma posição mais restringida, o que dificulta a movimentar as peças. Beleza? Então, o primeiro conceito crucial para vocês entenderem é o centro, o domínio do centro. O segundo, dentro ainda do tema abertura, que vocês têm que dominar, chama-se desenvolvimento das peças. Isso é crucial. Na abertura você tem que desenvolver as peças, controlando o centro. Por exemplo, ó, E4. É um lance bom, Renato? Sim, porque desenvolve o peão do centro e controla o ponto de D5. Renato, cavalo F3 é um lance bom? Sim, desenvolve uma peça e controla 2 casas do centro, a casa de E5 e D4. D4 é um lance bom, Renato? Excelente, por quê? Desenvolve um peão e controla a casa E5. Cavalo C3 é um bom lance, Renato? Também, o cavalo controla o ponto de E4 e D5. Bispo F4 é um lance bom, Renato? Sim, por quê? Desenvolve uma peça e controla o ponto de E5. Bispo C4, Renato, é um lance bom? Sim. Desenvolve uma peça e controla o ponto de D5. Observe, galera, que todas as peças são desenvolvidas controlando o centro, que é a casa central, são as casas centrais, as casas mais importantes do xadrez. Outro lance bom, dama D2, é um lance bom, Renato? Sim. Desenvolve a dama e libera para o rei rocar tanto para a ala do roque grande quanto o roque pequeno. Então, galera, dica número 1, domine as aberturas, conheça os fundamentos da abertura. E para você conhecer os fundamentos da abertura, você tem que conhecer o centro e desenvolver as peças. E o outro conceito importante dentro da abertura
é o roque, colocar o rei em segurança. Nesse caso aqui, você pode rocar tanto pequeno, roque pequeno, ou o roque grande. Tá certo? Qual que é a importância do roque, Renato? O roque tira o rei do centro do tabuleiro. O centro é a parte mais importante do xadrez. Então todas as peças vão buscar controlar essa casa. Se todas as peças vão buscar controlar essa casa, você acha legal deixar o rei no centro? Claro que não. É um lugar muito perigoso para o rei, porque a coluna E e a coluna D são as colunas centrais. Então o que você tem que fazer? Proteger o rei. Como você faz isso? Rocando. Você pode rocar, por exemplo, pequeno. Você tira o rei do centro e coloca o rei numa posição segura, ó, defendido pelos peões. Tá vendo? Ao mesmo tempo que você protege o seu rei, você coloca a torre para o jogo. Ó. Você passa as torres para o jogo. Ó. Tá certo? Então, essa é a primeira dica. Dominar os conceitos fundamentais da abertura. Quais são esses conceitos, Renato? Controle do centro, desenvolvimento das peças e o roque. Esses são os conceitos fundamentais da abertura. Um jogador iniciante comete o erro de querer decorar todas as aberturas. Isso está errado, é impossível você decorar todas as aberturas no xadrez. Peão do rei, siciliana, francesa, Caro-Kann, Ruy Lopes. Peão da dama, Índia do rei, Grunfeld, Índia da dama, abertura Niso-Índia, entre outras. Então é impossível você querer dominar todas as aberturas, conhecer todas as aberturas, pelo menos no início. O mais importante é você conhecer os fundamentos da abertura. Depois que você conhece os fundamentos da abertura, você consegue entender todas essas aberturas, porque todas as aberturas vão se orientar pelos princípios gerais da abertura, que são centro, desenvolvimento das peças e roque. Então é isso, galera. Essa aí é a dica número 1, conhecer os fundamentos da abertura. Fala, galera, beleza? Então agora vamos para a dica número 2, que é treinar tática. Exatamente isso, treinar tática é a dica número 2. O que é treinar tática? É você entender os conceitos táticos mais importantes do xadrez. Por exemplo, cravadura, ataque descoberto, raio-x, atração, desvios, entre outros. Além de você conhecer sistemas táticos, é muito importante você entender os mates fundamentais, os mates mais comuns no xadrez. Philidor, mate da escadinha, mate do corredor, entre outros. No xadrez, quando você entende os temas táticos e consegue perceber os mates mais recorrentes no xadrez, isso facilita muito para você. Treinar a tática, galera, vai ajudar você a melhorar o seu cálculo, melhorar sua criatividade, saber o que pensar na hora que você estiver jogando, conseguir detectar as ameaças do adversário com antecedências. Tudo isso é treinando tática. Além de você treinar todas essas habilidades, você vai treinar o cálculo, seu cálculo vai ficar mais refinado, mais correto. E além de você conhecer todos esses outros temas que eu acabei de falar. Beleza? Por exemplo, ó, eu coloquei aqui um exemplo bem prático. As brancas vão jogar e vão dar mate em 3 lances. Esse aqui é um exemplo de tática no xadrez, para que você possa treinar todas essas habilidades que eu falei. Criatividade, lógica, cálculo, antecipação de ameaças do adversário, conseguir visualizar lances na frente, entre tantas outras habilidades. Então, treinar tática é crucial. Beleza? Esse aqui é um exemplo de checkmate em 3. Ok? Como é que as brancas jogam e dão mate em 3 lances? Vamos lá. Beleza. Aqui é um exemplo de tática. Aqui as brancas vão jogar e dar mate em 3 lances. Dentro desse exercício vão estar cheio de elementos táticos que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Olha só, as brancas jogam e dão mate em 3 lances. O lance é
cavalo F6, rei F8, bispo D6, dama toma bispo, torre A8, mate. Variante principal. Variante secundária, cavalo F6, rei F8, bispo D6, dama E7, bispo captura dama, checkmate. Vamos lá? Ó, cavalo F6, rei F8, bispo D6, cheque, dama toma bispo, torre A8, mate. Variante principal. Renato, variante secundária, ó, cavalo F6, rei F8, bispo D6. Se joga, por exemplo, dama E7, bispo captura dama, mate. Olha só que legal, pessoal. Esse aqui são mate 3, você está treinando cálculo, variantes principais e variantes secundárias, está treinando cálculo, habilidade de cálculo, visualização de jogadas na frente, que é a forma de você treinar a tática é dessa forma que eu mostrei, e vai trabalhar os temas táticos dentro do checkmate. Olha que legal. Quais são os temas táticos? Ó, cavalo F6, cheque duplo e descoberto. Ó, o cavalo está dando cheque e a torre. Então, um ataque duplo e descoberto. Dois temas táticos. Rei F8. Bispo D6. Esse aqui é o tema do desvio. Por quê? Porque quando a dama toma, torre A8, mate. Então, desvio e para finalizar, o mate na última fileira. Tá certo? Então, olha só o tanto de temas táticos que tem dentro desse exercício. Ó. Duplo descoberto, desvio e mate na última fila. 4 temas táticos dentro de um exercício de checkmate. Então, dica número 2, treine bastante tática. Vai melhorar o cálculo, a criatividade, posições padrões e os mates mais recorrentes no tabuleiro de xadrez, que vocês têm que conhecer. Quando vocês se deparar com uma posição próxima disso, parecida, padrão, vocês já vão conseguir identificar as principais ideias. Então, dica número 2, treine tática. Agora, galera, vamos para a dica número 3, que eu vou deixar aqui para vocês. A dica número 3 é a seguinte: estude partidas de grandes mestres. Isso mesmo, estudar partida de grandes mestres. Como você vai fazer isso? Você vai pegar um livro, eu vou indicar aqui Minhas Melhores Partidas, Alexander Alekhine. É um jogo que foi campeão mundial, é um livro muito, muito bom. É uma das grandes referências do enxadrísticas. Esse livro é o seguinte, vai falar das melhores partidas do Alekhine e comentadas por ele mesmo. Ele vai falar qual é a estratégia que ele pensou quando ele fez um lance, né? O que ele estava pensando psicologicamente na jogada, se é uma jogada que colocava dificuldade para o jogador, se o seu adversário ficava incomodado em determinadas posições. Então ele vai fazer análises estratégicas, análises mentais das jogadas. Mais importante, ele vai falar também das variantes, ele vai indicar as variantes que ele estava pensando quando fez a jogada. Então, quando você pega um livro de um grande mestre e comentada por ele mesmo, tanto em variantes quanto em palavras, você aprende demais. Você vai aprender as 3 fases do jogo, abertura, meio jogo e final. E você também vai conseguir entender tanto a parte estratégica, a parte psicológica do xadrez, quando você analisa uma partida de um grande jogador. Então, minha indicação é Minhas Melhores Partidas, Alexander Alekhine. É um grande clássico do xadrez e você vai melhorar muito vendo partidas do grande mestre. E uma outra forma de você estudar partidas é você primeiro fazer os seus lances, analisar sozinho, sem comentários. Depois você vai para o comentário e fica comparando o que você pensou, o que você jogou com o lance do grande mestre que você está vendo na partida. Tá certo? Essa é uma das melhores técnicas de você estudar. Então é isso aí, galera. Essas 3 dicas de xadrez para que você possa melhorar no xadrez. Essas 3 dicas são válidas para todos os níveis, desde o iniciante até o avançado.
Espero que vocês tenham gostado das dicas, do vídeo. E é isso aí. Um grande abraço e valeu!